Eu acho então que a gente poderia começar exatamente pelo tema da live, assim, né? Quando a gente se cuida, quando a gente está melhor com a gente mesmo, os nossos filhos ficam tranquilos. E a recíproca funciona ao contrário, né? Quando a gente não está bem, ou eles ficam mais agitados, ou ficam mais chorosos, né? Isso é nítido, acho que na vida de cada um que parar para observar, vai ver que essa relação, ela é muito recíproca, assim, né? É, então, vamos começando, né, falando mesmo em linhas gerais, né? Então, quando os nossos filhos estão mais agitados, quando eles começam a ficar muito ansiosos, quando o sono deles piora, muitas vezes a alimentação também, né? E aí, se a gente começa a olhar para a gente com sinceridade, buscando perceber o que está acontecendo dentro de mim, né? Eu estou mais nervosa esses dias, eu estou mais tensa, eu estou mais insegura, eu estou sentindo mais raiva, eu estou com medo, eu estou sentindo culpa. Esse tema da culpa é um tema extremamente importante. Muitas vezes essa culpa é consciente, às vezes até inconsciente, né? A gente vai trazer mais sobre essa temática da culpa aqui. Então, a gente perceber que a gente está mais preocupada com outras situações externas nesses dias, né? Ou com outras pessoas, tentando resolver problemas de outras pessoas. Se a gente começar a olhar assim, o que está acontecendo, né? Quando eu percebo assim, nossa, meus filhos mudaram de comportamento esses dias, então presta atenção nisso. Aqui na minha casa, assim, é muito claro mesmo. Quando eu saio do meu lugar, né? Quando eu não, eu começo a tentar cuidar de coisas que não são minhas, começo a tentar resolver problemas de outras pessoas, quando eu estou olhando para outro lugar mesmo, as minhas filhas, elas respondem imediatamente a isso. E elas ficam muito mais nervosas, mais agitadas. O sono, para mim, esse sono é um medidor importante dentro da minha casa, porque o sono das meninas é sensível. Então, o sono piora. Elas demandam muito mais da minha atenção. É sempre assim, quando qualquer coisa começa a acontecer comigo, às vezes eu nem me dei conta, assim, eu nem tinha me dado conta que eu não estou muito bem. E aí as meninas mudam. E na hora que eu olho, eu falo, não, peraí, deixa eu ver o que que tem. E aí eu vou olhar para dentro de mim. Sempre está acontecendo alguma coisa. E elas respondem imediatamente a isso, né? Aqui em casa é a mesma coisa. O sono é um marcador muito interessante, né? Assim, porque ele Na minha parece que é o casa é. primeiro. É, aqui em casa também, assim, parece que é o primeiro ponto, é o primeiro sinal de alerta, assim. E é o que você falou, acaba que meio que vira assim aí a ausência da privação do sono, é bem mais demanda, e a gente já tá mais cansado que a gente tá fora do lugar, então a gente tá gastando energia com outra coisa. Então a gente fica menos disponível, aí demanda mais atenção. É um ciclo, assim, né? Que Um vai. ciclo de uma bola de neve, né? Exatamente. Até E a gente chegar no oi, não te ouvi. até a gente chegar no esgotamento, né? Ficar esgotada. É, por isso que esse olhar atento ele é muito importante, né? Assim, no primeiro sinal já volta para si mesmo, assim, dá uma parada para cuidar de você primeiro, porque senão o desfecho a gente sabe, né? Que ele é sempre esse da exaustão, do esgotamento de uma maternidade mais difícil, mais pesada, sendo que na verdade os sinais já vieram antes para que isso já fosse corrigido a tempo de tornar a situação mais leve, né? Exato, aham. E, enfim, eu acho que a gente pode trazer essa relação de novo, assim, de uns exemplos para a gente entender melhor. A gente passa aqui rapidinho nesse nosso comentário, assim, de como que uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, mas acho que a gente pode tentar falar de maneira mais estruturada, assim, alguns exemplos para mostrar melhor como é que existe essa relação. Tá. Primeiro ponto, assim, que eu até já comentei, mas para mim que é bem claro, assim, se a gente começasse mesmo da ponta do iceberg, né, assim, não do ponto mais profundo, mas do ponto talvez mais superficial, é essa questão. Quando eu estou mais tensa mesmo, quando eu estou mais preocupada, irritada, nervosa, as minhas filhas, elas se agitam, a casa fica assim, começa a ficar menor, né? Elas ficam mais agitadas, elas ocupam mais espaço, elas brigam muito mais entre si, isso eu percebo assim com as meninas. E eu vejo que isso também tem muito a ver porque, como eu não estou bem, às vezes eu estou preocupada com outra coisa, eu acabo ficando menos disponível para elas, né?
e elas acabam disputando mais a minha atenção. No caso aqui, como eu tenho mais de uma, eu acho que isso também é um ponto que reflete assim, bem rápido. Quando eu estou resolvendo várias coisas ao mesmo tempo, e preocupada com várias coisas, elas começam a brigar. Né? E aí eu vejo que e se eu não respondo, as brigas vão ficando mais violentas. Isso acontece bastante, né? E aí as consequências, né? Eu começo a ficar, eu já estou mais cansada, por exemplo, preocupada com outras coisas. Aí começa a ficar mais explosiva também com elas, né? A questão lá do descontrole emocional mesmo, por falta de autocuidado e porque mexe em questões minhas lá, da minha criança querida ainda, né? E como resposta, as minhas filhas vão ficando cada vez mais irritadas, com tudo, mais insatisfeitas e acabam brigando mais. Entre elas e com a gente também, né? Reclamando mais, brigando mais, enfim. Então, a solução mesmo é eu olhar para mim a fundo assim, e ver o que precisa ser mudado, né? Mas eu gosto de trazer assim, a fundo olhar. Esse olhar precisa ser a fundo, assim. É mais do que sobre o nosso cansaço, sabe? É também sobre o nosso cansaço, sobre o nosso esgotamento, sobre a falta de rede de apoio. É claro que é sobre isso, mas vai além disso, sabe? Isso a gente precisa ter clareza. Eu acho que é isso um pouco que eu quero trazer também dos exemplos aqui. Uhum. Bom dia, Virgínia. Oh, pois é, eu acho essa questão da rede de apoio, ela nem sempre está disponível, né? Você tocou num ponto aí que é muito importante. Tem vezes que eu dei super sorte agora, com a pandemia dos meus pais virem, mas se eu não tivesse isso, talvez eu não teria tido essa oportunidade, estaria passando por esse turbilhão todo aqui, nesse contexto aqui sozinho. Então, quando a gente não tem tempo, né, tanto para fazer esse olhar, ou então não tem essa rede de apoio, como é que a gente consegue parar e fazer esse exercício de um olhar mais profundo, assim? Eu acho que o mais importante é ter clareza sobre as coisas, né? Mas então vamos começar aqui. Essa queixa frequente, né? Essa dificuldade relatada com frequência pelas mães, que é o fato da sobrecarga em função da falta de tempo e falta de rede de apoio, né? E então isso faz com que elas não consigam olhar para si mesmas. Como é que eu vou olhar para mim mesma se eu não consigo ter tempo para nada, né? Isso é uma realidade. Assim. Só que eu acredito que vai muito além disso, né? Para mim, o maior problema das mães, assim, de nós todas enquanto mães, não é a falta de tempo, nem a sobrecarga, né? Nem a falta de rede de apoio. Isso é consequência, para mim, de uma outra questão. Para mim, o maior problema é a gente não ter clareza do que a gente precisa mudar internamente para que os nossos filhos fiquem bem. Eu acho que esse que é o primeiro ponto, assim. Porque os nossos filhos, eles são nossos espelhos, eles vão refletir exatamente aquilo que a gente é e aquilo que a gente está naquele momento, né? Eles respondem aquilo que se passa dentro de nós. Então, é preciso um olhar atento e um olhar muito mais profundo para aquilo que verdadeiramente está nos atrapalhando naquele momento, está nos deixando mal. Muitas vezes, aquelas questões que nos deixam mal, elas são bastante sutis, assim. A gente não consegue ter uma percepção clara. Para a gente, reflete o cansaço. Mas o cansaço, muitas vezes, já é consequência da gente estar fora do nosso lugar. A gente já tem menos tempo porque a gente gasta muito tempo olhando para coisas que não são as essenciais. Entende? Claro que existe sim a sobrecarga materna, é claro que existe tudo isso, né? Eu não estou dizendo que não tenha, mas para mim ele fica pior porque ele já é consequência de eu estando fora do meu lugar, de eu cuidando de um monte de coisas que não são minhas, tentando dar conta de questões que não são minhas. Eu já estou naturalmente mais cansada e já estou naturalmente sem tempo, e aí os meus filhos começam a demandar cada vez mais, e aí sim vai virando essa bola de neve, né? Então, quando a gente não tem clareza, de fato, sobre o que precisa ser resolvido internamente, a gente não sabe para onde olhar, para mim esse é o maior problema, né? E, por outro lado, o que a gente traz no nosso trabalho todo, no método que a gente desenvolveu, né, que é o método do Encontre Seu Lugar, o que esse trabalho ajuda a gente é ter essa clareza.
qual que é, assim, quando meus filhos têm determinado comportamento, opa, o que que pode estar acontecendo a fundo aí? O que que a gente está precisando olhar, né? Quando alguns padrões começam a se repetir, olhar para aquilo a fundo. O que que pode estar acontecendo que eu não vi ainda, que vai, por isso que eu digo que vai além do cansaço, né? Que vai além da falta de tempo, que vai além da sobrecarga, que embora isso também seja uma realidade. Mas assim, o que que eu não vi ainda? Qual que é o ponto que eu ainda não identifiquei? E que de repente, se eu conseguir fazer uma mudança lá, eu posso me sentir, inclusive, menos cansada, eu posso ter um pouco mais de tempo, mais disponibilidade emocional, os meus filhos ficam mais tranquilos, aí sim eu consiga ter um pouco mais de tempo para mim. Uhum. Aí vire um ciclo virtuoso, né? Para mim, assim, sem essa clareza do que eu preciso mudar internamente, é muito difícil a gente ter o sucesso nessas relações, assim.